Olá, meu nome é Andreas Jansen e essa é a nossa segunda videoaula. Lembrando que essas videoaulas fazem parte de um projeto de reforço de aulas de agrometeorologia por meio de videoaulas. Você sabe a diferença entre meteorologia e agrometeorologia? Entre clima e tempo, mudança e variabilidade climática? Esses termos podem fazer a gente confundir várias vezes e não é raro até vermos reportagens em jornais confundindo esses termos. Então vamos aos conceitos. Meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera, a sua estrutura, composição física e química e os principais fenômenos que nela ocorrem. Devido à extensão da atmosfera e os vários fenômenos que acontecem, convencionou-se dividi-la em várias áreas e uma dessas grandes áreas de bastante importância é a meteorologia sinótica, que estuda a atmosfera visando previsão do tempo. Já a agrometeorologia estuda os elementos meteorológicos e os fenômenos adversos que impactam as plantas, visando uma maior eficiência produtiva. Isso pode ser feito de maneira máxima, no caso de casos de vegetação, ou de maneira mínima, que seria apenas a escolha da data de semeadura. Os elementos meteorológicos são as variáveis que caracterizam a atmosfera num dado momento. Por exemplo, temperatura e umidade relativa do ar e a radiação solar. Os fatores meteorológicos são os agentes que causam variação nos elementos meteorológicos. Por exemplo, o fenômeno de El Niño e Laninha, que causam chuvas no sul e no nordeste do país. No caso da nebulosidade, que vai afetar a radiação solar. O tempo é a análise das condições atmosféricas num dado momento. Já o clima é a sucessão do tempo ao longo dos anos. Então, o clima seria a condição mais estável do tempo de um determinado local. A Organização Mundial de Meteorologia definiu que para caracterizar o clima de uma região é necessário no mínimo 30 anos de dados dos elementos meteorológicos nessa região. Esse período de 30 anos é chamado de normal climatológica. No Brasil, a última que se encerrou foi de 1961 até 1990. A próxima é de 1991 até 2020. Tanto as informações de tempo quanto as de clima são fundamentais na agricultura. O clima vai influenciar no planejamento agrícola, ou seja, se uma planta é viável numa determinada região, qual seria a melhor data para realizar uma semeadura, e o tempo vai impactar nas tomadas de decisões das práticas agrícolas. Por exemplo, se num dia é viável realizar uma colheita, se é viável fazer uma pulverização, e vai impactar também em todo o manejo de irrigação da propriedade. Dentro de uma normal climatológica, é natural que os dados de um elemento meteorológico sofram variação para mais ou para menos em relação a uma média do período, a cada ano. Vamos ao exemplo do gráfico. No gráfico a gente tem as chuvas anuais por um período de tempo em um determinado local. A partir dos dados do gráfico, foi possível traçar uma média para o período e podemos observar que a cada ano o total de chuva teve um desvio em relação à média. Esses desvios, por exemplo esses, são chamados de anomalia climática. A evolução dessas anomalias dentro de um período normal é chamado de variabilidade climática. Já mudança climática é uma alteração significativa nessa média ou na variabilidade climática de um período normal
para o período normal seguinte. Com isso, encerramos essa videoaula. Até a próxima!